Gente, eu sou Eduardo Tavares. Durante muito tempo eu fui diretor da Faculdade de Direito de Maceió e professor das disciplinas Direito Penal e Direito Processual Penal. Eu quero, a partir de hoje, começar aqui uma série de aulas sobre alguns temas que eu considero de extrema importância, sobretudo para quem vai fazer concurso. Então, aqui, em se tratando da área da teoria da pena, eu gostaria de iniciar esse conjunto de conversas que eu vou ter com você, falando sobre a aplicação da pena. Ora, nós sabemos que o nosso Código Penal brasileiro, ele adotou o sistema trifásico para a aplicação da reprimenda, para a aplicação da pena. Pena base, pena intermediária e pena definitiva. Para que o julgador aplique a pena correta, ele vai levar em consideração aquilo que nós chamamos no Código Penal brasileiro de circunstâncias do crime. O que são circunstâncias? Circunstâncias são dados, são fatos que estão ao redor do crime, como o próprio nome está a indicar, e que servem para que o juiz aumente ou diminua a pena de acordo com o grau de severidade daquela circunstância. Portanto, a circunstância ela está para o crime como a roupa está para o homem, como a pintura está para uma casa, né? Uma casa sem pintura não deixa de ser uma casa. Pois bem, um crime com circunstâncias, ele é um crime com a sua aparência modificada. Entretanto, sem elas, ele não deixa de ser crime. Portanto, as circunstâncias do crime, elas não são fundamentais para a subsistência do próprio crime. Ora, essas circunstâncias elas aparecem em várias fases da aplicação da pena. Na fase inicial, que é a pena base, na segunda fase da aplicação da pena, que são as circunstâncias legais, e na terceira fase da pena, que são as chamadas causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena. Na primeira fase da pena, o juiz leva em conta as chamadas circunstâncias judiciais, que são os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias do delito, o comportamento do agente do crime, o comportamento da vítima. São circunstâncias que o juiz é quem vai analisar. Por isso que nós dissemos que essas circunstâncias são denominadas de circunstâncias judiciais. Através delas, o juiz aplica uma pena base. E o juiz vai buscar essa pena base levando em conta qual parâmetro? Levando em conta a pena abstrata, aquela pena prevista no Código Penal. Por exemplo, para o delito de homicídio, que está previsto no artigo 121 do Código Penal, a pena vai de 6 a 20 anos, se tratar de homicídio simples. Pois bem, se se tratar de homicídio qualificado, digamos pelo motivo torpe, a pena em abstrato ela vai para de 12 a 30 anos. Logo, o juiz, ao fixar a pena base, ele vai levar em conta esses parâmetros. Se o homicídio é qualificado, a pena base ela tem que ser fixada a partir dos 12 anos, jamais ultrapassando a casa dos 30 anos. Pois bem, o juiz, para fixar essa pena base, o que ele faz? Ele levando em conta o comportamento da vítima, as circunstâncias do delito, as consequências do crime, né? E aquelas outras circunstâncias que o juiz é quem vai analisá-las, ele vai fixar o quanto dessa pena. Então, se é de 12 a 30 anos, o indicativo dessas circunstâncias é que vai dizer se a pena deve ser 12, se deve ser 13, se deve ser 15, se deve ser 16 anos, enfim. Fica ao critério do juiz, fica ao prudente arbítrio do juiz a fixação da pena base. Encontrada essa pena base, parte-se para uma segunda fase da pena. O juiz agora vai analisar as chamadas circunstâncias legais do crime. São várias, estão no Código. A primeira delas é a reincidência, né? E depois vem umas tantas outras.
a crueldade do crime, o meio como o crime foi praticado, o parentesco, né? O fato de ser o réu filho, neto, parente da vítima. Enfim, é uma série de circunstâncias que estão lá no Código Penal e que vão nortear o juiz na hora dele fixar a segunda fase da pena. A primeira delas, como eu disse, é a reincidência. E a reincidência, como o próprio nome está a dizer, significa a dupla ou a múltipla incidência na prática do crime. Quando o sujeito ele já foi condenado por um crime e ele comete outro, na hora da aplicação da pena por esse outro delito, essa circunstância da reincidência vai ser levada em consideração. E ela é considerada, gente, uma circunstância preponderante, ou seja, ela é muito forte. Ela tem o peso de fazer essa pena subir. Tem quem diga na doutrina que, na verdade, essa circunstância configuraria o chamado bis in idem, porque se o sujeito já foi condenado pelo crime no passado, por que ele agora vai sofrer um aumento de pena na sua reprimenda por um outro crime? Bom, mas tem uma outra teoria que diz: se ele praticou um novo crime, é indicativo de que aquela pena aplicada ao indivíduo no passado, ela não foi suficiente para que ele tivesse o comportamento que a sociedade esperava dele. E por isso é preciso que ele sofra um aumento de pena em razão desse comportamento antijurídico dele. Bom, o Código adotou essa segunda teoria. Então, a reincidência, ela consiste na prática de um crime após a condenação de um outro e justifica o aumento dessa pena. Pois bem, o juiz que já aplicou a pena base, levando em conta aquelas circunstâncias que eu já falei, né? Que são as circunstâncias dos antecedentes, da conduta social, do comportamento da vítima, enfim, e outras, ele agora, em cima daquela pena imposta, ele vai aplicar um aumento. A lei não definiu de quanto é esse aumento, não disse qual era o percentual ou de quanto o juiz deve aumentar essa reprimenda na segunda fase da pena. Entretanto, o juiz ele não pode aplicar um aumento tamanho que faça a pena chegar ao máximo, né? Ele pode até ficar na pena que ele já aplicou, na pena base, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Mas se agravantes e atenuantes existirem, o juiz vai aumentando essa pena de acordo com o valor que ele vai dar a cada circunstância, desde que ela não ultrapasse o máximo legal previsto, de pena previsto para aquela conduta criminosa. O que é que eu quero dizer com isso, gente? É que a pena base, ela nunca pode ser fixada aquém do mínimo, nem nunca pode ser fixada além do máximo. Por outro lado, as circunstâncias agravantes e atenuantes, que são as chamadas circunstâncias legais genéricas, né? Elas não podem ser fixadas de modo a que a pena desça do mínimo, nem de maneira a que a pena vá além do máximo, tá? Então o juiz vai levar em conta aquelas circunstâncias que estão no Código. É reincidente, aumenta-se a pena, é obrigatório. Crime foi praticado por meio cruel, também aumenta-se a pena. O crime foi praticado por pai contra filho, por avô contra neto, com a pessoa aproveitando da condição de hospitalidade, enfim, o crime foi praticado contra a mulher em estado de gravidez, contra o idoso. São circunstâncias todas que aumentam a pena. O crime foi praticado aproveitando-se o criminoso da circunstância de miserabilidade da vítima. Os chamados crimes multitudinários, por exemplo, né? O sujeito ele está em um supermercado e de repente ele escuta lá aquela zoada, fogo, e cada um começa a correr para o seu lado e o sujeito vai e aproveita daquela algazarra toda, daquela correria, daquele terror, e aí leva o seu litro de uísque, vem outro ver ele fazendo isso, leva o seu queijo do reino, cada um leva o seu produto. Pois bem,
cada um está cometendo um crime de furto agravado pela circunstância desse indivíduo que subtraiu aquele bem ter se aproveitado de uma desgraça alheia daquele particular, no caso, o dono do supermercado. Essa é uma circunstância que pode aumentar a pena. A confissão espontânea feita perante a autoridade, seja ela policial, seja ela o Ministério Público, seja ela a autoridade judicial. Essa confissão espontânea constitui também uma outra circunstância do crime que vai ser usada na segunda fase da aplicação da pena. Na verdade, essa circunstância, ela é uma circunstância atenuante, né? Eu falei antes, as circunstâncias genéricas do crime, essas que vão ser utilizadas na segunda fase da aplicação da pena, elas podem ser agravantes, que agravam a pena, e elas podem ser atenuantes, que atenuam a pena. Das atenuantes, uma delas é a confissão espontânea feita perante a autoridade. Claro que essa confissão tem que ser espontânea, né? Aquela confissão que às vezes a polícia, com aquele jeitinho especial, consegue, né? Não vale botar o sujeito no pau de arara, práticas que não existem mais hoje em dia. A confissão tem que brotar do coração do réu, do seio do réu, porque é um indicativo de que houve, pelo menos, um início de arrependimento daquela conduta. Quando o réu confessa de maneira espontânea o seu crime, o juiz deve, na hora da aplicação da pena, usar aquela circunstância para diminuir o tamanho da reprimenda. Pois bem, é um jogo, né? Onde aumenta-se a pena, onde se diminui a pena, sempre levando em conta as chamadas circunstâncias do delito. É claro que toda pena tem que ser fundamentada. O juiz tem que fundamentar porque chegou àquela pena base, o juiz tem que fundamentar porque chegou àquela pena intermediária, e quando ele chega à pena intermediária, se for o caso, ele vai para a terceira fase da pena. Às vezes, gente, a pena base, ela se torna definitiva. Às vezes, a pena, na sua segunda fase, ela se torna definitiva. Por quê? Ora, à míngua de outras circunstâncias, a pena fica no estado em que ela está. Então, em muitos casos, o juiz só aplica aquela pena chamada de pena base, porque não existem outras circunstâncias do delito, né? Por exemplo, o crime simples, um homicídio simples, onde o sujeito tinha bons antecedentes, uma boa conduta social, a vítima em nada concorreu para o crime, mas também o motivo do crime não foi tão alarmante, né? Aquele delito singelo, grave, porque todo crime que tira a vida é muito grave, afinal de contas é o bem mais valioso que nós temos, mas nós temos a modalidade do homicídio simples. Pois bem, se esse homicídio não está revestido de outras circunstâncias, a tendência é que aquela pena base aplicada, se for homicídio simples é de 6 a 20 anos, a pena base aplicada vai se tornar definitiva. Mas vamos supor que nesse homicídio o indivíduo ele tem maus antecedentes, tem uma má conduta social, uma má personalidade, né? A vítima em nada concordou para o crime. Então o juiz aplica essa pena base, naturalmente uma pena base que vai além do mínimo, e quando chega lá adiante ele verifica nos autos que o réu ele é reincidente. Pois bem, ele aumenta aquela reprimenda. Se ele aplicou da pena base 9 anos, ele pode aumentar de 1 ano, é um aumento justificável, pode aumentar de 6 meses, isso vai ficar ao critério do juiz. Ele não pode aumentar de 9 para 18. Aí é incompreensível esse aumento tão grande em razão da circunstância da reincidência ou de qualquer uma outra circunstância, né? Pois bem, se ele encontrar outras circunstâncias que aumente a pena, ele vai aumentar a pena na medida em que ele vai encontrando essas circunstâncias. Fixada a segunda fase da pena, ele vai verificar no caso concreto se existem circunstâncias gerais ou especiais que aumentem ou que diminuam a pena. Pois bem, vamos tomar como exemplo ainda o homicídio, tá? Suponhamos que esse réu, ele ao tirar a vida do indivíduo, ele atirou, matou o indivíduo, né?
o motivo, digamos que tenha sido fútil, logo a pena imposta, a pena base foi superior a 12 anos em razão das outras circunstâncias, ele era reincidente e a pena subiu, e agora ele se verificou nos autos que quando ele atirou na figura de A, ele atingiu também a figura de B. Então aí nós estamos diante do chamado concurso de crimes, no caso concurso formal de crimes, onde o juiz aumenta de 1/6 até metade a pena em razão do sujeito ter dado causa a um segundo crime. Quando ele atirou no seu desafeto, ele terminou atingindo mortalmente também a figura de uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com o seu problema, né? Então ele vai aumentar a pena já na terceira fase, de 1/6 até metade, e o juiz é quem vai mensurar qual é o percentual dentro desse diapasão que ele vai utilizar. E aí ele chega à pena definitiva. Então, gente, tudo tem que ser muito bem fundamentado. Pena base, pena intermediária, pena definitiva. Lembrando a vocês que a pena base jamais pode ser fixada aquém do mínimo. A pena intermediária também jamais pode ser fixada aquém do mínimo, e as duas, tanto a base como a intermediária, jamais pode ir além do máximo. Isso não pode ocorrer. Também nós temos que ter cuidado com o chamado bis in idem. Às vezes, tem circunstâncias que aparecem na primeira fase da pena, na segunda e até na terceira. Então, ora, se o motivo do crime foi um motivo, não se tratando de homicídio, né, foi um motivo fútil, claro e é evidente que esse motivo foi utilizado já na pena base, porque as circunstâncias são motivo do crime, consequências, antecedentes, personalidade do agente, comportamento da vítima, isso não se tratando do homicídio. Então, se lá em outro crime o juiz levou em conta para a aplicação da pena base o motivo fútil, ele não pode, na segunda fase da pena, usar de novo o motivo fútil, sob pena de estar condenando o réu 2 vezes por uma mesma circunstância. Agora, quando o crime é de homicídio, esse motivo fútil, como também o motivo torpe, como também o meio cruel e outras circunstâncias, eles fazem a própria pena abstrata subir. Veja, quando o homicídio é cometido por motivo fútil, ou torpe, outro meio cruel, etc., a pena vai para de 12 até 30 anos. Logo, o juiz não pode levar em conta, mesmo na pena base, a futilidade do motivo, a torpeza do motivo, porque ele estará, nesse caso, também praticando o chamado bis in idem. Ele está duplamente valorizando uma mesma circunstância. Se a pena já foi para 12 anos e foi por causa da torpeza do motivo, né? Então o motivo torpe já está ali embutido na pena abstrata. O próprio legislador, ele se encarregou de fazer isso, tá? Às vezes, no caso de homicídio, aparecem 2 qualificadoras, como nós chamamos, naquela situação. A do motivo torpe, digamos, e a do meio cruel. O motivo foi torpe. O sujeito tirou a vida da vítima porque queria assumir o cargo de gerente da empresa onde ambos trabalhavam. Motivo torpe. A pena já vai para de 12 a 30 anos. Como se já não bastasse isso, ele, para tirar a vida da vítima, ele usou de meio cruel. Ora, então, o motivo que é o torpe vai funcionar como qualificadora do crime, a pena base já está ali em 12 anos, o mínimo, por conta desse motivo, mas na hora que ele for para o aumento da pena na segunda fase, ele vai aumentar essa pena em razão do meio cruel. Logo, são 2 circunstâncias qualificadoras do crime, uma funciona verdadeiramente como qualificadora e já foi verificado isso na própria pena abstrata pelo legislador, e a outra vai funcionar como circunstância agravante da pena. Isso está previsto em lei. Então nós temos que estar atentos a tudo isso, né? Ao chamado bis in idem propriamente dito. Por exemplo, no crime de incêndio, a prática do crime com uso de fogo torna o delito agravado.
Mas será que no crime de incêndio nós devemos usar o uso do fogo para aumentar a pena? Não. Não, porque o crime é crime de prática de incêndio. E para você incendiar uma casa, um carro, você só pode fazer isso usando o fogo, correto? Então a própria pena abstrata já leva em conta, naquele seu elemento nuclear, o uso do fogo para a prática do crime, porque incêndio só pode ser praticado com fogo. Logo, se você usa o fogo para aumentar a pena, bis in idem, essa pena poderá ser anulada, porque o juiz ele tem que demonstrar exatamente porque ele chegou àquela sanção. E o réu tem o direito de saber exatamente porque ele praticou tal crime. Então, gente, só repassando, o sistema de aplicação de pena vigente entre nós é o chamado sistema trifásico, que é um sistema que foi defendido pelo professor Nelson Hungria, o nosso grande mestre, que se contrapunha a um entendimento do professor Roberto de Lira, tido como príncipe dos promotores, né, o príncipe do direito penal. Ele dizia, o Roberto de Lira, que o sistema adequado para a aplicação da pena era o sistema bifásico, onde o juiz, ele de uma vez só, analisa as circunstâncias judiciais em conjunto com as circunstâncias legais, as agravantes e as atenuantes. Aplica a pena e depois vai para a segunda e última fase da pena, se circunstâncias existirem para isso. E o Nelson Hungria dizia, não, a pena tem que ser aplicada em 3 fases, porque somente assim a pena vai ser justa e o réu vai saber exatamente porque ele foi condenado àquela reprimenda. Então, pena base, levando em conta as circunstâncias judiciais, aquelas que são do juiz e que estão no artigo 59 do Código Penal. A pena intermediária, que são as chamadas circunstâncias do crime, atenuantes e agravantes. E, por fim, as causas gerais de aumento e de diminuição de pena. As causas gerais, elas são chamadas de gerais porque estão situadas na parte geral do Código Penal e se destinam a todo e qualquer crime, tá? Já as causas especiais de aumento e de diminuição de pena, elas são assim chamadas porque elas estão na parte especial do crime, na parte especial do Código Penal. Por exemplo, no crime de furto, no que constitui o crime de furto? Na subtração da coisa alheia móvel para si ou para outrem. É o artigo 155 do Código Penal. Ora, mas esse artigo diz em um dos seus parágrafos que se o furto foi praticado durante o repouso noturno, a pena aumenta de 1/3. Então veja, esse aumento de 1/3 no crime de furto constitui uma causa especial de aumento de pena. Em que momento esse aumento vai ser dado? Na terceira fase da pena, ou então na segunda, caso não tenha existido circunstâncias legais genéricas, agravantes ou atenuantes para ser utilizada naquela dosimetria penal. Pois bem, prevaleceu a tese do professor Nelson Hungria, né? Tanto é que o nosso Código Penal, ele taxativamente, no artigo 68, ele diz que o sistema de aplicação de pena vigente entre nós, gente, é o sistema trifásico. Nós não podemos esquecer isso, tá? Com mais um dado que eu quero dar para vocês aqui. Eu já falei aqui que a pena base não pode ficar aquém do mínimo, nem pode ir além do máximo. Que a pena intermediária, ou seja, as agravantes e as atenuantes, não tem o condão de fazer a pena ficar aquém do mínimo, nem também ficar além do máximo. Já as causas, sejam elas gerais, sejam elas especiais, elas sim têm a força de fazer a pena ultrapassar o limite máximo previsto em lei. Tá? Então, se digamos assim, no crime de furto, o crime de furto tem uma pena máxima prevista em 4 anos. Tá? Mas verificou-se na aplicação da pena, o juiz aplicou já entre a pena base e a pena intermediária, ele já chegou aos 4 anos. E o juiz verifica na análise do processo que o crime de furto foi praticado durante o repouso noturno. Então esse terço da pena pode sim ser aplicado em cima do máximo já imposto naquela sentença, né, condenatória. Então se o juiz já chegou aos 4 anos,
na pena intermediária, e se ele verificou que o crime foi praticado, o crime de furto, durante o repouso noturno, lógico e evidente que ele vai sim, obrigatoriamente, aumentar a pena de 1/3, porque as causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena, diferentemente das outras, elas têm esse poder de fazer o juiz extrapolar os parâmetros, as balizas, os limites legais previstos para tais crimes ou para tais penas. Bom, então é assim, em regra geral, que funciona o nosso sistema trifásico de aplicação de pena. Lembrando que nós não estamos tratando aqui de uma questão meramente matemática. Tudo tem que ser devidamente fundamentado. O juiz ele tem que dizer exatamente por que chegou àquela pena base, exatamente porque ele chegou àquela pena intermediária, fundamentando. Se o sujeito é reincidente, ele tem que fazer prova da reincidência nos autos, está aqui, uma certidão cartorária dizendo que no passado aquele réu foi condenado pela prática do crime. E mais, tem que fazer a prova de que aquela reincidência ainda existe, porque existe o prazo depurativo da reincidência e o sujeito volta à condição de primário, decorridos 5 anos a partir do cumprimento da sua reprimenda. Pois bem, se o sujeito é reincidente, o juiz tem que fazer prova daquilo ali. Então, tudo que é dito em relação à prática do crime tem que ser provado, lógico e evidente. E o juiz aí chega a uma pena justa. Esse é o objetivo. A pena tem que ser correspondente ao mal praticado, ao mal do crime, o mal da pena. Mas a pena tem que ser justa, nem menos nem mais. Tem que ser aquela pena que o réu merece e aquela pena que a sociedade espera. Gente, em outra aula eu quero falar sobre o concurso de crimes, né? Nós temos o concurso material, o concurso formal e o chamado crime continuado. Esse tema está interligado à aplicação da pena. Nós estamos tratando ainda de aplicação da pena, só que desta feita, indo mais adiante, indo para os artigos 69, 70 e 71 do Código Penal.